Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aí o Compondo a Tese, onde eu comento o que eu vi de mais relevante durante a semana. Essa semana foi bem cheia, então temos aí um Compondo a Tese que deve ser longo, tá? Justamente pela quantidade de acontecimentos. Na semana passada, se não me engano, foi bem mais light, mas nessa semana bastante coisa acontecendo. Sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa aí com o começo da semana divulgando IBCBR, tá? A prévia do PIB ali com uma queda de 0,7% mês contra mês e um crescimento em dezembro, né, fechando o ano, e um crescimento no ano de 2024 de 3,8%, ou seja, uma queda agora mais recente, vindo de um ano bem robusto que indica justamente uma desaceleração da economia brasileira, o que é algo aí que pode começar a dar sinais justamente de possível redução, pelo menos por essa parte de crescimento econômico no Brasil, de pressão inflacionária, tá? O que deve dar um direcionamento justamente para a gente começar, junto com vários outros fatores, é mais um pontinho aqui que coloca ali os juros nesses níveis aí em começo de conversa para a dinâmica futura daquilo ali, que não deve ser propriamente um estouro nem nada disso, certo? A gente vê até o momento a inflação levemente acima do teto da meta, certo? A questão ali do desemprego não causando geração de pressão inflacionária e outros fatores ali que afetam a inflação, vindo de questões mais exógenas do que propriamente aqui dentro do Brasil. Tá? A PGR denunciando oficialmente, de forma... agora me fugiu a palavra, mas denunciando aí oficialmente, formalmente, o Bolsonaro pela tentativa de golpe, e aí isso daí está gerando uma quantidade de reverberações ali no mundo político. A gente está acompanhando de perto, mas já vemos aí, como visto na notícia seguinte, diga de passagem, todas elas aqui embaixo, esqueci de falar, todas elas aqui embaixo na descrição desse vídeo, para quem quiser aprofundar, o Flávio Bolsonaro ali admitindo que há nomes viáveis como candidatura alternativa ao pai, a questão do Jair Bolsonaro, tá? E isso daí também já temos ali uma vertente daquele grupo mais bolsonarista falando justamente de forma ainda off the record, né, de forma ainda escondida, mas falando sobre a possibilidade que seria talvez mais interessante ele largar de mão e justamente apoiar o Tarcísio. Tarcísio hoje que se recusou ali a falar sobre essa questão numa entrevista e preferiu acabar a entrevista. As coisas estão indo numa direção ali que começa a mexer o tabuleiro político, tá? Então a gente vê aí, deve ter bastante movimento nos próximos períodos aí, justamente começando a formar ali o quadro mais claro para 2026. A gente fecha aqui essa parte do Compondo a Tese, das notícias mais gerais, com a questão aí que deu uma pavor aí de novo coronavírus, tá? Fizeram aí um alarme, declarações alarmistas ali, no Brasil ali que eu vi, chegou pelo Valor Econômico, tá? E pelo Globo, se não me engano, alarmista com relação vai ter uma nova pandemia, mercado se apavorando com o novo coronavírus. O que tem de informação agora é pouca coisa ainda, tá? Eu acompanho várias fontes internacionais, nenhuma delas tocou nisso, tá? E uma delas que deveria ter tocado, dado o vírus ser descoberto na China, é justamente o South China Morning Post, que não é daquele grupo controlado pelo governo chinês e nada disso, é independente e opera de fora da China, mas de qualquer forma é um jornal da região que claramente sempre comenta isso. Você olha ali as últimas notícias, o que tem de relevante, as mais relevantes, nada disso falando. Tá? O que aconteceu encontraram aí um novo tipo de coronavírus próximo ali daquele que causou a pandemia, e aí eu acho que é daí que vem o desespero todo, porque falaram que o vírus é próximo do que causou a pandemia e a galera apavora completamente. E com alguma semelhança com o MERS, que matava de forma mais agressiva, tá? Mas esse vírus é uma variante do coronavírus. Isso sendo, antes dessa pandemia que a gente teve, a gente não tinha capacidade técnica de uso do mRNA para vacina, certo? Do RNA mensageiro, que é justamente algo que dá um streamlining, ele acelera o processo de composição de novas vacinas, dado justamente a efetiva viabilização ali da entrega do mRNA dentro da célula, que era a parte mais complicada, ele dissolvia muito rapidamente. Esse processo, estando dominado, e isso a gente mostrou que está dominado, Moderna, agora me fugiu o nome da alemã, que fez parceria com a Pfizer, mas várias dessas aí passando pelo processo de conseguir operar com o mRNA, tudo que se faz é o que se faria para outras variantes, certo? Você dá um tweaking, você faz algumas mudanças dentro da questão ali do mRNA, e aí você tem uma nova vacina para uma nova variante. Então não é nada que passe a ideia de que vai gerar uma nova pandemia ou nada disso, certo? O fato de ser uma variante próxima da primeira é justamente o que favorece ainda mais a capacidade de geração de uma vacina sem grande dificuldade, com muito tempo. A China também tem a capacidade de produção de mRNA, então não é como se fosse algo
que pegaria a gente fora de capacidade de lidar com aquilo, como foi a primeira pandemia, certo? Então, a mudança do cenário completamente diferente, não tem absolutamente nenhum motivo, com as informações que a gente tem até agora, para ter qualquer tipo de reação negativa com relação a isso. Passando aos ativos que não estão em portfólio, Azevedo e Travassos Energia estreando na B3 com alta de 100%, acima de 100%, tá? No setor ali, a divisão da parte da Azevedo e Travassos que trabalha com exploração e produção de petróleo, nada que chame muita atenção. Automob planejando implementar grupamento de ações, jogou para a Assembleia, tá? Isso daí ainda sem os números ali que indiquem qual é o grupamento, de qual nível de grupamento estamos falando, não diz ainda qual é a quantidade de ações que ela pretende transformar em uma, tá? Então mais algo aí para observar. Boa Safra Sementes, que a gente teve em portfólio tempo atrás, criando uma joint venture para atuar no mercado de agricultura regenerativa, ou seja, o que cobre o solo durante aqueles períodos de descanso do solo entre alguma quantidade de safra ali, certo? Para revitalizar o solo no qual vai ser plantado soja, milho e por aí vai. Tá? Não tenho um conhecimento muito profundo sobre a dinâmica. Tá? O nome ali é SBS Green Seeds. Tá? É uma joint venture que ela, nesse momento, tem 30%, mas podendo ali ampliar para 60% a participação e virar controladora pela possibilidade de conversão de debêntures ali que ela tem, né, que financiou através da dívida ali, no valor de 45 milhões. Então, o fato das debêntures no valor de 45 milhões gerarem ali um aumento de 30% da posição, quer dizer que não é provavelmente uma operação gigantesca. É grande, tem um tamanho, mas não é gigantesca. Tá? Mas é um movimento interessante aí para a diversificação da Soja 3. Tá? O Banco BV, desistindo da compra das ações da Melius, através de opção de compra, tem uma análise que eu postei aqui, vai estar ali o link logo abaixo dessa notícia, tá? Que é a análise lá a última análise que foi feita do Banco BV, se não me engano, no terceiro trimestre de 2023, mas de qualquer forma o link está aqui embaixo, tá? Onde eu comento justamente o porquê do meu não interesse, porque eu não via a operação como interessante, e aparentemente o Banco BV percebeu isso agora que chegou nos finalmente ali de poder efetivar a opção de compra, eles simplesmente recuaram ali, tá? E com isso a gente tem justamente a não execução daquela operação que muito provavelmente iria acontecer, né, da Melius de ser jogada para dentro do Banco BV. A análise lá fala bastante desse tema e fala bastante também do segundo trimestre de 2023 e fala bastante também do tema do porquê não ter comprado no IPO e justamente a deterioração, como falado lá no vídeo do IPO, a deterioração, inclusive mostra um recorte daquele vídeo, a deterioração das margens da operação por causa da dinâmica que foi explicado lá atrás. Então, assim, olho de Tandera, visão além do alcance, a gente conseguiu ver bastante tempo antes exatamente a dinâmica que estava acontecendo. Tá? A Cora Saúde, com o novo registro dos controladores para a OPA, para fechamento da operação, tá? O preço de 8,80 é o que eles vão tentar para fechar o capital. Tá? É a segunda tentativa, a primeira deles foi frustrada. Tempos atrás a gente chegou a comentar no canal em Short e Reels, se não me engano. Tá? Os acionistas da Apivida aprovando inclusão de Poison Pill no estatuto, tá? Poison Pill ali nos 20%. Qualquer pessoa que vier a ter 20% ou mais de ações vai ter que fazer uma oferta pelo restante do grupo como um todo, os outros 80%, tá? Justamente ali controlando o nível de avanço que pode se ter paulatinamente até ter que comprar a operação como um todo. Magazine Luiza, ganhando agora mais recentemente aval do Banco Central para rodar a MagaluPay como financeira. Isso daí abre uma porta bem interessante para a Magazine Luiza. É um estágio anterior do que a gente tem no Bank do Grupo Casas Bahia. Tá? O Bank é um banco digital hoje em dia, que também é um delta acima da financeira. Ele era uma financeira e virou um banco digital há algum tempo atrás. A gente tem aqui a abertura de possibilidade de se autofinanciar com outras formas, como CDCI com limite bancário ou FDIC, inclusive. Tá? Acho que FDIC vale. De qualquer forma, abre portas ali para ela financiar a carteira de crédito que ela vai gerar oferecendo crédito direto ao consumidor, que é algo que ela passa a poder fazer daqui para frente. Isso daí não necessariamente é interessante, apesar de abrir a porta para um crescimento, não necessariamente é interessante. Por quê? Porque a gente tem que ver justamente com qual qualidade esse crédito vai ser emprestado. A gente tem operações como a Realize, por exemplo, que sofreu durante um bom tempo pelo crédito, sofrer ali na questão de inadimplência e aí gerar perdas para a operação. Tá? E ao mesmo tempo a gente tem o Bank na outra ponta, tá? Com uma operação que tem uma inadimplência e perdas extremamente muito controlada, independente do período, por fazer esse trabalho muito bem e há muito tempo. Tá? Então aqui abre uma porta para expansão para o Magazine Luiza, na parte de serviços financeiros, e isso daí justamente auxiliando ali no estímulo à operação principal de varejo, mas não é nenhuma garantia de que isso será positivo médio e longo prazo. Tá? A Gerdau condicionando investimentos à medida de defesa comercial, protecionismo, tá? Basicamente falando que os investimentos aqui no Brasil vão ser feitos na medida que
eles tiverem segurança de que o governo vai proteger o mercado local, algo que eu não vejo como provável. Essa questão dos investimentos foi falada na análise do terceiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição, logo abaixo dessa matéria, tá? Justamente para quem quiser visitar e rever, onde eu comento justamente, você tinha ali um plano de expansão até 2026, bem agressivo, e o cenário já se mostrava lá, um cenário que ia apertar cada vez mais. Agora com a tarifa do Trump, é mais um direcionamento é mais um empurrão naquela direção, de modo que torna ainda mais complexa a questão toda ali dos investimentos deles versus o cenário que se mostra. Então é algo aí, mais uma vez, a visão ali que a gente teve foi bem positiva e mostrou justamente se materializando o que foi dito lá atrás, certo? O mercado de aço aqui no Brasil continua deteriorando paulatinamente, as tarifas do Trump fecham o mercado de demanda forte, certo? Com os 25% de tarifação, o que deve jogar ainda mais aço competitivo no mercado global, dado que é um mercado global, e isso daí deve baratear ainda mais o preço com o excesso de oferta que fica de fora da parte protegida dentro dos Estados Unidos, certo? Isso daqui é análise da Gerdau, a gente tem esse final de semana, tá? E por último aqui nos ativos que não estão no portfólio, a DAS e a Mil, aparentemente, de acordo com o Lauro Jardim, em nota do Globo, tá? Então assim, uma coluna, não necessariamente confirmados aqui, mas a DAS e a Mil aparentemente desistindo da fusão com o Coclínicas e o Nelson Tanuri aparentemente ali de olho na possibilidade de entrada. A gente teve um estouro aí da Coclínicas recentemente, não vejo motivação para isso, acho que é muito burburinho, oba-oba com base em coisas sem fundamentação, mas é algo aí para observar com relação à operação. Essa notícia em si não vejo como devendo ter motivo ali para estimular a compra. Hoje estava leilão, assim que vazou isso daí, leilão direto com subida agressiva, não vejo a fundamentação para isso. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem o Zen Azemp definindo o novo CEO como ex do grupo SBF. Como comentado, não vejo o problema, né? A gente tem agora um CEO que deve trabalhar com uma dinâmica uma experiência dinâmica maior em vários restaurantes diferentes. O antigo CEO que ficou 7 meses foi muito para participar desse processo de fusão das operações ali, tá? De englobar Starbucks e Subway junto a Burger King e Popeyes Louisiana Kitchen. Então agora a gente tem um novo horizonte, estou curioso para ver as falas dele agora na divulgação do resultado do quarto trimestre e no horizonte um pouco mais distante, justamente o trabalho que ele faz e qual é o direcionamento que ele dá. Tá? Na Serena, a gente tem os principais acionistas comentando, por causa de matéria, que tem mantido conversas preliminares com investidores para possível expansão de investimentos. Aí não fica claro, certo? A gente teve ali uma matéria, um furo ali que vazou, de que o GIC, o fundo de Singapura, estaria interessado em fechar capital em conjunto com a Actis, que já é a maior acionista com 26% da operação aproximadamente, mas isso daqui não fica claro pelo que eles estão falando. Então, assim, existe a possibilidade de não ser uma tentativa de fechamento de capital, e sim uma tentativa de expansão de participação, talvez aumento de capital, alguma coisa do gênero, justamente para fortalecer a estrutura de capital da operação ou focar direto em investimentos. O cluster do Midnight, por exemplo, é algo que a gente está trabalhando ali, possibilidade de investimento há algum tempo. A operação veio com um resultado muito forte no quarto trimestre, então tem um direcionamento muito positivo. Prefiro que não seja fechado o capital, obviamente, né? É uma operação que tem um horizonte muito positivo e multiplicou o EBITDA por 17 vezes e a precificação está próxima do preço do IPO, que não faz nenhum sentido, certo? Mas, de qualquer forma, tem conversa sendo tida. Até o momento não tem como tirar nenhuma conclusão com relação a isso. Tá? O Banco Pan, com o novo CEO, aqui não tem muito o que falar. Tá? Basicamente aquela dinâmica de observar ali que a gente falou no Zemp, só acho que é importante saber. Tá? O Burger King, fazendo ação com o Nubank, ação publicitária, em geral, é muito mais divertido e curioso esse tipo de coisa com o Burger King. O fato de ser com o Nubank ali e da Cristina, agora me fugiu o nome dela, Cristina Junqueira, as falas dela, assim, os comentários dela e as entrevistas que ela deu, assim, são todas carregadas de péssimos direcionamentos, vamos colocar assim. Não acho que isso aqui é o tipo de coisa que seja mais positiva para o Nubank, para o Burger King, especialmente. O Burger King tem um histórico ali de propaganda e publicidade inclusiva e por aí vai. Acho que isso aqui eventualmente pode backfire, não acho que é algo relevante, maligno para a operação, não acho que é algo que vai fazer efeito no preço nem nada disso, mas é algo que eu acho que eventualmente pode vir a dar algum tipo de burburinho negativo. Se não me engano, ela é a fundadora ali que eu comentei, se não me engano é CEO aqui no Brasil, alguma coisa assim, eu tenho um vínculo ali forte ainda com a operação. A Pets e a Cobasi assinando o protocolo definitivo da operação de combinação de negócios, o que significa dizer
que mais um passo dado para a fusão completa. Aqui, eu não falei, isso aqui é uma parte mais técnica, corporativa, que não importa muito. Eu falei no canal e estou falando agora de novo justamente porque nisso daqui implica em a Pets entrar para debaixo do grupo corporativo e ficar ali dentro de uma operação Cobasi Investimentos que vai ficar dentro da Cobasi. E aí pode passar a impressão de que tem alguma coisa negativa para os acionistas da Pets, mas não muda absolutamente nada, é pura e simplesmente a organização corporativa, a dinâmica da fusão para acionistas, com aquele capital, com aquele caixa que a gente tem a receber, gordo para receber, a dinâmica ali de conversão das ações, tudo isso continua exatamente igual, não muda nada, é pura e simplesmente a organização corporativa dada a estrutura das operações Cobasi e Pets. Então, zero de diferença para a estruturação como um todo. E por último, aqui nessa parte, antes de entrar nos podcasts, a Azul aprovou um aumento de capital no dia de hoje, foi divulgado, de 3,37 bilhões, para justamente dar mais uma de reais, tá? Como aqui é bom citar reais, porque às vezes é dólar a questão, 3,37 bilhões de reais, para justamente ir na direção de ainda mais aliviar a estrutura de capital. Não vejo como nada negativo, nos 4,50 o preço por ação, podendo ali comprar a ação ordinária, tá? Mas não acho que esse é o ponto, tá? 0,6 centavos ou 6 centavos a ação ordinária. 4,50 para as preferenciais, que dão de fato direito a ganho de forma mais relevante ali. Você tem esse daqui, esse aumento de capital, visando justamente reduzir o peso ali da estrutura de capital. E aí a galera sempre comenta, diluição não é algo necessariamente negativo, tá? Especialmente aqui, eu não vejo como nada negativo. Uma forma fácil de pensar é assim, uma vez diluído, você vai ter um pedaço menor de uma operação melhor. Ou não diluído, você tem um pedaço maior de uma operação pior, certo? Nesse momento, você tem o pedaço X de uma operação que tem ali a mais 3,37 bilhões de reais, supondo aqui que vingue tudo, 3,37 bilhões de reais de dívida para pagar de juros e amortização. Então é uma operação pior do que não tendo, certo? No pós-processo, você vai ter um pedaço menor de uma operação que deixa de ter todo aquele fluxo de caixa negativo de juros e amortização de dívida. Então, assim, claramente não tem uma questão negativa no ponto na questão de ter uma diluição. Tá? Aqui, outro ponto que vale citar é que o mínimo aqui do aumento de capital é de 72 milhões de reais, podendo atingir 3,37 bilhões. Então, assim, eles estão indo para basicamente assim, best effort, certo? Pode ser que seja muito positivo ou negativo, não é o ponto, mas assim, eles estão indo para do tipo, o máximo que tiver de possibilidade de capital até 3,37 bilhões que tem interesse em entrar para a operação, ótimo, porque a ideia ali é reduzir o máximo possível até 3,37 bilhões a estrutura de capital da operação, que justamente vai levar a operação aí numa direção bem positiva. O resultado que sai na semana que vem, segunda-feira, terça-feira, alguma coisa assim, deve, especialmente se vier bem positivo, e a expectativa é que venha num direcionamento de melhoria contínua, especialmente com a redução da alavancagem pelo acordo ali com credores, pode estimular ainda mais esse aumento de capital a ser bem sucedido, certo? Bem sucedido no sentido de ser o mais próximo ali do máximo demandado. A gente passa então aos podcasts, tá? A gente tem vários podcasts aí, começando com Swamp Notes, tá? Do FT, do Financial Times, falando ali sobre a questão da negociação de paz entre Ucrânia e Rússia através do Trump na Europa sem a presença da Ucrânia, tá? Trump ISIS Europe out of Ukraine Peace Plan, basicamente aqui falando na verdade da parte da Europa estar fora desse plano como um todo. O The Daily do New York Times falando sobre o choque, justamente, novamente, o choque entre Trump e Europa, Trump Shocks Europe, tá? Mais um podcast bem interessante sobre essa questão geopolítica. What Next TBD da Slate, falando sobre aquela oferta que o Elon Musk fez pelo OpenAI do ChatGPT, o quão isso é real ou não, e aí discutindo os pormenores daquilo ali, aqui muito mais com relação a business e futuro de inteligência artificial do que qualquer outra coisa, o nome Is Elon Actually Trying to Buy OpenAI? Na sequência, The Journal, do Wall Street Journal, falando sobre o gasto que os Estados Unidos tinha com HIV, com AIDS, e agora o que acontece depois do USAID sair dessa briga com defunding, né, com redução de financiamento, e o reflexo disso no mundo como um todo. Tá? Então, the US spent billions fighting AIDS, what now? Tá comentando. No Brasil, a gente tem o Carlos Alberto Sadenberg, do CBN, falando sobre o comentário que o Lula fez mais cedo na semana,
de que o preço da gasolina, a culpa do preço da gasolina era a distribuidoras de combustível que roubaram dinheiro e tal, e aqui ele explica o ponto a ponto ali do que compõe o preço da gasolina. Então o nome do podcast é Falso, que o que encarece o preço da gasolina é a distribuição. Mais um de política, e agora começa a sequência aí do indictment, da acusação do Bolsonaro. Política pela CBN, Malu Gaspar falando sobre qual é a probabilidade e quanto tempo leva para possivelmente ser ou não ser preso o Bolsonaro. E aí o nome do podcast é Bolsonaro vai ser preso agora? Adianto que não. Justamente a Malu Gaspar ali falando da dinâmica do judiciário. O Walter Fanganello Mairovich falando sobre a parte mais legalista do processo contra o Bolsonaro. Então, nome aqui, temos justa causa para processo contra o Bolsonaro seguir. E aí falando justamente de uma parte mais judicial da coisa como um todo, menos opinião, menos eu acho que sim, mas ele é um jurista conhecido que comenta pela CBN, então falando mais dessa parte técnica da coisa. Tá? O assunto com a Natuza Neri do G1, do G1, acho que era Globo, mas é chamado G1. Tá? Bolsonaro denunciado por tentativa de golpe. E aqui ela faz mais um apanhado, para quem não acompanhou nada, absolutamente nada, e queria ter uma noção do que está acontecendo. Aqui ela faz um apanhado que ajuda a compreender pelo menos o básico lá do começo. Tá? Mais um do CBN Política. Merval Pereira comentando a decisão do Dias Toffoli de anular completamente toda a pena do Palocci. Isso aqui é de rir, porque é absurdo. Falando o nome do podcast, lamentável que o Brasil esteja nesse ponto, que tudo é politizado. Então ele comenta a canetada do Toffoli para justamente liberar o Palocci de qualquer tipo de acusação, invariavelmente com base em tecnicalidade e absurdo jurídico. Mais um do CBN Política, falando agora a Vera Magalhães comentando justamente aquilo que eu comentei ali, de as forças da direita começando a se movimentar após a denúncia do Bolsonaro e como é que isso pode atrapalhar o plano dele justamente de ser presidente, mesmo estando inelegível, mas os planos plano, você pode ter o que você quiser de plano, e como isso daí ajuda na reconfiguração da direita para 2026. Tá? Então, como a denúncia de Bolsonaro atrapalha os planos da direita para 2026. E aí a gente volta para o inglês aqui, tá? O The Journal, Wall Street Journal, de hoje, fazendo aquele semanal da avaliação de como é que está esse segundo mandato do Trump. Então, eles têm toda sexta-feira eles e o The Daily, que vem na sequência, o Trump 2.0, Trump 2.0, para justamente comentar ali o que teve de resumo da semana, com comentaristas discutindo a situação. É bem positivo para quem não acompanha o dia a dia. Tá? Eu acabo revendo aqui coisas que eu já sei o que está acontecendo, mas é interessante, especialmente para quem não acompanha o dia a dia, porque pega o resumão da semana. Então, Trump 2.0, Shaking Up Europe, falando da questão da Europa. Na sequência, o The Daily também com o podcast do mesmo nome. Eu acho que eles, sem querer, pisaram no pé do outro. Trump 2.0, Rewriting Histories, falando também, meio que o resumão ali, discutindo com conhecedores, com pessoas que conhecem ali o cenário político americano, a semana política do Trump. Tá quase lá. O Big Take da Bloomberg, falando como é que o Trump está fazendo para acabar a guerra da Ucrânia, e discutindo toda essa questão dos movimentos que estão sendo feitos e aquelas questões de moralmente incorreto, não envolvimento da Europa, e aprofundando um pouco mais. Então, how Trump is turning to Russia to end the war in Ukraine, basicamente como é que ele está se avizinhando ali da Rússia para fazer isso daí. O The Big Take aqui na penúltima, tá quase. The Big Take da Bloomberg também falando do Elon Musk, que hoje em dia é completamente contra imigração, tirando o HB1 visas, né, tirando o visto de gente que tem alta qualificação, e mostrando aqui que ele fez uso ali na Gigafactory dele e em outros lugares das empresas dele, fez uso de trabalhadores não documentados nos Estados Unidos. Então, undocumented workers helped build Elon Musk's Tesla Gigafactory. Tá? Basicamente isso. E para fechar, a gente tem um aqui que eu acho que vai agradar ambos os lados, tá? Que é o CBN Política, com o Merval Pereira, de hoje, tá? Comentando, saiu há uma hora atrás, mais ou menos, 2 horas atrás, comentando a denúncia da PGR contra o Bolsonaro, e falando ali de alguns furos que podem ser tidos, e fazendo um paralelo com as denúncias contra o Petrolão, e aí mostrando ali, né, que dependendo da dinâmica que for tomada agora com o Bolsonaro, a gente pode ter ou a repetição do absurdo que foi a questão lá de como se resolveu o Petrolão, com anulamento anulação de pena e devolução de dinheiro e por aí vai, ou então pode criar-se um 2 pesos, 2 medidas, certo? Ou a repetição do absurdo, ou então ele ser
possivelmente levado à frente esse processo de forma casada com o que deveria ser o judiciário, e a gente vai ver ali o paralelo com o Petrolão, que claramente teve um desmembramento da Lava Jato e por aí vai, então que levou aquilo ali a basicamente desfazer pena, liberar o Odebrecht, agora liberando o Palocci e por aí vai. Então ele faz um paralelo ali, meio que um comparativo das situações, uma delas ainda se passando, a outras já finalizada, de uma forma que eu vejo pelo menos como muito negativa, a descondenação de metade do povo ali da história. Sim, o presidente, por exemplo, foi descondenado nesse processo, não foi julgado inocente, foi simplesmente anulada o processo dele com base em tecnicalidade sem nenhum sentido. Certo? E por hoje ficamos por aqui. Precisando de mim, tô sempre no @investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã nas várias análises. Valeu, galera, beijão!